direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend, o futuro da soja é seu. E a Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto, gravando aqui do estúdio de Brasília. Eu tenho o prazer de ter aqui conosco Rodrigo Justo, que é consultor jurídico da CNA. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado aí. Vamos adiante. Rodrigo, eu quero conversar com você sobre um tema que é muito polêmico, que está realmente causando bastante consternação no produtor, que é a questão das queimadas, né? Então sai decreto, vem um monte de coisa. Queria que você fizesse para nós um apanhado, você como quem acompanha esse assunto pela CNA, queria que você falasse para a gente, explicasse o que está acontecendo na real. Bem, fica difícil dizer o que está acontecendo na real, porque para o cidadão urbano, ele está lá, soterrado na fumaça, né, aqui em Brasília, Centro-Oeste, Cuiabá, então. Nossa Senhora. Né? Passando mal de um fogo que vem lá do mundo rural. Para o produtor, ele está tendo seu patrimônio incinerado, suas coisas destruídas, sua lavoura lá. É dizer, mas não tem nada plantado agora. Não, mas tem 20 anos de palhada ali que queimou e vai perder produtividade, desmineralizações, tudo aquilo que a gente sabe que acontece. Ou seja, é um péssimo negócio, né? O uso do fogo e os incêndios, né? Se fala queimada, porque é por causa das queimadas. Queimada é uma queima controlada. Separa-se um lugar, faz-se o acero, junta-se o que vai queimar, queima-se, enfim. Incêndio é fogo fora de controle que causa destruições, aquilo que passou da conta, numa cidade, numa fazenda. E o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que existe um problema muito sério, que não foram tomadas as medidas preparatórias. Já se sabia disso tudo ano passado. Nós já tivemos a lição do que aconteceu lá no Canadá, né, ano passado, né, em outros países. Mas não se preparou-se para o embate. O embate do quê? A prevenção e combate aos incêndios. E aí agora existe uma mistura de ações, né, em busca do tempo perdido em cima do leite derramado, né? E, de outro lado, a busca aos culpados, né? Quem são os culpados? Os vilões. Por que está essa fumaça aí? Porque está queimando aí um monte de fazenda, porque está queimando. Uma questão climática, né? E que existe, sim, o início de um fogo irregular, negligente, seja em que tipo de propriedade ou tamanho for, pode queimar municípios e é assim que começam os grandes incêndios, né? O clima é favorável, né? O tempo está seco, a umidade está baixa, tudo para acontecer e também acaba acontecendo. E o que precisa? Se estrutura para prevenir, evitar e apagar quando for necessário. Estrutura que não temos. Então é muito fácil ficar baixando decretos e dizer, agora nós vamos punir quem coloca fogo irregular e causa incêndios. Tem todo o nosso apoio fazer isso, até porque um dos piores crimes é o crime do incêndio desde os idos da humanidade lá. Então, desde o Código Penal de 1940 já se pune. Então dizer, agora fazer fogo é crime, isso é uma desinformação para cima do cidadão mediano que não conhece as coisas e se depara como vítima do incêndio e tal. Então existe uma narrativa, né? E essa narrativa se atira contra o agro. Porque o agro está botando fogo nas coisas. Quando a gente vê que o Parque Nacional aqui está queimando há quase um mês já, né? Porque vai e volta, não tem um acero ali, é na beira da rodovia. O que você falou foi uma coisa que eu queria só dar um exemplo para contextualizar aqui. Lá em Paranatinga, por exemplo, né? Paranatinga e Primavera. Esses dias, por exemplo, tem um lugar de calcário lá e tal. Aí tem uma parte de uma reserva lá, né? Inclusive um parque que é cheio de morro, parque. Pegou fogo naquele morro, ou seja, alguém passou lá, jogou uma bituca ou botou sei lá o quê. Fogo espontâneo. Fogo espontâneo. E ele veio, aquele fogo veio, inclusive quase queimou toda a indústria lá e se alastrou-se por dentro de propriedade. Por mais que tivesse a cera, a gente via a cera entre as propriedades, mas geralmente se faz a cera de 12 metros. Aí dependendo, como se você tem, por exemplo, uma reserva legal de alguém lá, aquele fogo pula.
aquele fogo pulou, né? E aí foi vindo e foi se alastrando. Com esse tempo, você falou, aquele vento, pegou o vento. E aí, nessa hora lá, foi todo mundo correndo, chama a aeronave, buscamos a aeronave para apagar. Ou seja, conseguimos segurar o fogo, apagar, porque estava pegando uma floresta de eucalipto lá e virou uma loucura aquilo. Aí eu saí lá de Primavera e vim para Cuiabá. Quando chegou em Cuiabá, passei na serra ali, a serra de São Vicente. A serra pegando fogo para tudo que é lado. E não vi uma aeronave, não vi bombeiro, não vi nada. Ou seja, o Estado brasileiro, que aquilo lá é tudo preservação, é área preservada, ou seja o que for. E aí você vê que não vê o Estado brasileiro fazendo nada. Aí o produtor teve que se unir, gastar dinheiro, contratar avião, fazer tudo. E aí ainda vem multa para cima dele. E o Estado que não fez nada, não resolve nada. E a fumaça toda, a maior parte daquelas, como você disse aqui, no caso, perto de Brasília. É um absurdo isso. Agora colocou-se lá nesse decreto, né, que você pode... Aliás, o decreto ele é de difícil compreensão, porque, na verdade, ele traz termos que não estão explicados o que seja. Dizendo que ele pode lavrar embargo de áreas de conservação, que é a área de preservação e de reserva, onde não pode mesmo utilizar, mas que também ele pode embargar outras áreas, né, por razão de fogo também. Então, quer dizer que fica sujeito o produtor, porque passou um fogo na sua propriedade, vindo de outras, pode-se embargar múltiplos polígonos de uma vez só. E quando que o produtor vai descobrir se não foi ninguém lá, nem para ajudar a pagar, né, mas ele vai descobrir na hora que ele chegar no banco, porque a resolução 5081 do Conselho Monetário aí, deste ano, ela disse que qualquer embargo que seja lançado na propriedade, e no passado o crédito só não era concedido para a área embargada, hoje é para a propriedade onde existe o embargo, significa que a hora que ele for acessar no sistema do Banco Central, ele vai descobrir que ele está sem crédito. Então veja que tipo de coisa está acontecendo. Ao invés de haver um socorro aos produtores, está se partindo para a inviabilização das vítimas. Isso. E também me preocupa também, Rodrigo, você que é um especialista, por exemplo, vou pegar um exemplo, eu sou um produtor, eu estou lá. E aí veio uma queimada, veio da fazenda do lado. Um incêndio, desculpa. Veio um incêndio da fazenda do lado. Veio um incêndio da fazenda do lado. Aí está dizendo lá nesse decreto, não sei se eu estou certo ou não, que eu tenho que provar que tem um cara sentado aqui em Brasília, centrado lá no Mato Grosso, chega lá, olhou lá, viu lá o foco, pegou o polígono da minha propriedade, multou, embargou. Lançou no cara, sabe quem é você. Aí é o seguinte, aí eu vou chegar, aí eu vou ter que ir lá, vou ter que falar, não, quem botou fogo foi o meu vizinho, porque o fogo veio do vizinho. Aí ou seja, vou arrumar uma inimizade, uma briga com o vizinho. Aí o do vizinho vai ter que provar que não, que veio do outro vizinho, que veio do outro vizinho, vamos supor que sejam 100 vizinhos. Só que loucura isso. Pois é. E a outra coisa também é a seguinte, é preciso ter consciência que, na verdade, existe uma legislação, o Brasil ele tem que organizar um modo de se defender dessa situação. Essa questão dos incêndios, ela é uma questão de defesa civil, ela é para a sociedade, ela não é para o produtor, ela é para o parque. Olha o parque aqui, a 6 quilômetros da sala da ministra do Meio Ambiente. Queimou quantas vezes já? Já está no 3º. Tem acero lá? Não. Tem plano de incêndio funcionando lá? Não. Agora tem. Agora o Supremo Tribunal Federal determinou, né, ao governo que liberasse 500 milhões para trabalhar com isso. Na hora que o maior bombeiro de todos, né, o São Pedro, já está entrando em ação, ou seja, o dinheiro chegará depois da tragédia. Então, é uma coisa inaceitável do ponto de vista administrativo. Se sabia há mais de um ano que isso ia acontecer, e agora isso aconteceu, e viram-se as turbinas para notificar pessoas por diário oficial, lá dizendo faça acero, faça isso. E outra coisa, o governo notificou as pessoas para fazerem acero nas propriedades, separando, veja só, a sua reserva legal da reserva legal. Quer dizer, eu tenho que ler o diário oficial primeiro para saber se eu tenho, né? Numa área de floresta que tem 30 metros de altura de copada, eu tenho que abrir uma distância de 40 metros de largura, ou seja, com a cerca ali, 40 metros de largura, eu tenho que abrir ali e separar.
A pergunta Rodrigo, é, autorizado a desmatar? Só um minutinho, nós vamos entrar mais nesse assunto, nós vamos no intervalo e já voltamos, que você vai ter que explicar melhor isso para nós. Você não sai daí, já voltamos. Essa história... De volta direto ao ponto, conversando aqui com o Rodrigo Justus, que é consultor jurídico da CNA. Rodrigo, você estava falando essa questão de vários produtores foram notificados. Queria que você explicasse para a gente isso aí. O Diário Oficial da União teve várias publicações publicando produtores de algumas regiões, por exemplo, a Apuí lá do Amazonas, praticamente notificaram todos os pequenos produtores lá da cidade, Novo Progresso, Itaituba, vários. Pelo Diário Oficial da União, mandando que os produtores façam acero, tenham equipamento para combate ao fogo, etc. e tal, e ainda advertindo que caso eles não façam tudo isso, eles serão multados entre 10 a 50 mil reais para cada hectare. Pessoas que não têm carro, que não têm energia, que não têm geladeira em casa, que não têm telefone, notificados pelo Diário Oficial da União, porque fizeram o CAR e no CAR está lá a localização. Então, resolveram, vamos dizer assim, blindar uma região X lá contra a questão do fogo, porque ele é recorrente, né? Aliás, o uso do fogo é recorrente aonde? Nas áreas da agricultura mais primária, mais antiga, né? Aquela agricultura não mecanizada. As pessoas sofrem lá no Cabo da Enxada e tudo mais, trabalhando lá, e ainda tem que usar o fogo, né, para a roça lá. Por quê? Porque não tem a tecnologia, não é levado lá para ele. Ou seja, são pessoas que precisam ser assistidas pelo Estado e ser trazidas a um modelo agrícola que traga para ele mais conforto no seu dia a dia, mais dinheiro, né, mais saúde, etc. e tal. Na verdade, se parte para cima desse público e dos demais produtores com essas autuações trilionárias, às vezes, do incêndio que passa na propriedade, que queima lá a sua área do vizinho, queima o mundo, aquela frente de fogo de 10 km de largura, que quantas a gente já viu, né? Então, é preciso, na verdade, o trato do fogo ele não é uma questão só de comando e controle, é uma questão de educação da sociedade e é uma questão da implantação da tecnologia no campo para banir a utilização do fogo de forma sistemática em cima de desenvolvimento. É isso que nós precisamos. Eu acho interessante, tipo assim, o governo olhar, né, e até induzir a sociedade a achar que o produtor ele tem interesse de fazer isso. Eu, por exemplo, tive um tio meu, lá do Mato Grosso, lá de Alta Floresta, na propriedade dele, médico, tem uma propriedade lá de muitos anos, faleceu semana passada. Pegou fogo na fazenda dele, ele foi lá apagar, passou mal, teve uma parada cardíaca e faleceu. Você vê, então desde quando um produtor, que você tem vaca, tem pecuária, você vai querer botar fogo, né? E aí veio também de área de preservação, né? A área de preservação do governo, inclusive. Veio de área indígena, muitas queimadas, muitos produtores apavorados com a área indígena. Então, eu acho que é preciso ter realmente, o governo precisa ter recurso e ele precisa estar mais aparelhado, principalmente para poder fazer aceros nessas áreas e beira de estradas, né? Conscientização, esse pessoal que fuma cigarro, joga, mesmo isso. Latinhas, vidro, tudo isso. Eu ouvi esses dias lá a ministra falando, olha, e não tem desculpa porque agora não tem raio. Na verdade, o fogo por raio, ele é uma excepcionalidade, porque inclusive quando dá o raio chove, né? Então é o fogo de raio. Mas qualquer lata, qualquer coisa, eu já vi na televisão quantas coisas... tem esses negócios que ensinam a sobreviver do acidente lá, que o cara amassa uma lata, vai lá e faz um fogo só com reflexo. Sabe, quanto lixo tem jogado por aí, quanta coisa que é comburente, fogo espontâneo, né? Também, né? Existe tudo isso. Agora, quem causa incêndios tem que ir para a prisão ou para um hospital psiquiátrico. Porque existe esse tal do piromaníaco, ele é um doente, né? Ele é um psicopata que precisa ser afastado da sociedade. Quem causa fogo e prejuízo tem que ser responsabilizado. Esse é um fato. Agora, não se pode dizer que isso é culpa do agro, né? Que eu vi lá esses dias, é o mesmo agro, eu vi lá um dia, numa rádio até aqui de Brasília, não vou falar o nome, tinha um programa, falava, é o mesmo agro que envenena a sua comida.
Ele agora, você tá tossindo aí, é o mesmo agro que envenena seu alimento. Então, veja para que ponto se partiu. Em vez de se pensar como se defender o patrimônio natural, a vida das pessoas, a saúde, então o agro agora é ocupado, né? E a gente precisa agora, né, isso está sendo feito, contabilizar todos esses prejuízos e mostrar para a sociedade o que significa isso para ela, né? Inclusive. Agora, como é que fica, Rodrigo? Você, como da CNA ali, vai ter alguma orientação, alguma coisa que a gente possa falar para o produtor, ou quem está nos assistindo, o produtor está nos assistindo, se ele caiu nessa história, ou que pegou um fogo, ou veio um fogo. É porque tem aquela muitas vezes assim, eu estou lá na propriedade, veio um fogo de algum lugar, chegou na minha propriedade, entrou lá 200 metros, vim com o trator, com grade, com tanque, apaguei. Mas entrou dentro do meu polígono. Eu devo fazer alguma coisa? Deve. Veja, primeira coisa é tentar defender o patrimônio, né? Existem meios para você partir para cima daquilo ou não, né? Segundo, registrar as coisas. Hoje em dia todo mundo tem telefone, tira fotografia. Não é impossível hoje fazer um vídeo, né? Quem não faz, né? Ir lá e mostrar que está vindo lá do vizinho para dentro da sua propriedade, fogo. Agora o fogo entrou dentro da minha propriedade, sabe? Registrar a situação, mostrar a sua boa-fé, certo? Mostrar a sua boa-fé que você não contribuiu para que aquilo acontecesse, né? E buscar o socorro. E aí que está a CNA, o Senar. Nós temos já vários cursos, né? No passado, inclusive, parceria com o Preve Fogo, né? E com essa nova lei que está aí, né, da questão do fogo, será necessário fazer a organização das brigadas rurais de combate. E o que significa isso? Significa, por exemplo, juntar por regiões e micro-regiões esses produtores, aquelas pessoas que trabalham com eles, né? Organizar uma forma de fazer, catalogar quem tem o maquinário X, quem tem o tanque tal, quem tem não sei o quê, porque nessa hora todo mundo se junta. Não tem como ter máquinas, equipamentos e gente esperando vir fogo em todo lugar. Isso não existe. É uma fortuna para começar. Tanto que nos Estados Unidos a gente via em filme muito, né? Começava um incêndio na cidade e os caras corriam lá porque não tinha bombeiro na cidade. Eles são, né? O bombeiro voluntário é um costume lá deles, né? Vai ter que preparar o produtor. Por quê? Porque o corpo de bombeiro, na hora que começa a pegar fogo em todo lugar, não tem a menor condição de atender todos as... Agora, tem uma coisa também, né, Rodrigo? Eu não sei se tem alguma medida para fazer, porque lá, no caso do Mato Grosso, lá na minha região, a gente tem um grupo, né, de alerta. Então, o pessoal manda a imagem, ó, tem um foco em tal lugar. Então, quer dizer, esse foco está vindo e esse fogo vai vindo alastrar. Então, o pessoal já fala, ó, fiquem atentos lá que está vindo um foco. Poxa, se no caso vai multar, o primeiro que vocês vão pedir alguma coisa, que eles multem de onde veio o foco, né? Que seja. Mas agora não pode ser o produtor. Veio um foco lá, por exemplo, a 20 quilômetros da minha fazenda, e veio vindo e chegou na propriedade do produtor, daí aquele cara vai ter que provar que o foco não foi na fazenda dele. Pô, se hoje existem mais satélites, tem tudo, acompanhamento. Não, esse sistema é automatizado hoje já e qualquer um é capaz de acessar diretamente pela internet, é da NASA, o FIRMS, né? O sistema. Você mira no mapa um lugar e você coloca as datas, ele vai mostrar o tal do caminhamento do fogo, onde ele começou até onde ele foi lá. E quanto ele Isso ficou. vai ajudar a ser uma prova, no caso, né? Pois é, mas por que primeiro... O próprio governo não faz isso. Mas por que primeiro pega a lista de todo mundo que passou fogo e manda uma multa para cada um? E por que não investiga primeiro e não vai só lá quem fez a bobagem? Certo? Né? Aí todo mundo... Aí, primeiro, entulha o órgão de processo, né? Porque aí não tem quem julgue, não tem quem leia. Aí quem tem razão fica lá perdendo. Por quê? Porque nunca mais julga e seu nome está lá numa lista. Você sabe que é muito ruim isso, né? Hoje, para comprar, para vender produto. Veja, o produtor, ele é consciente que ele tem que trabalhar e agir dentro da lei. Por quê? Porque as ferramentas de mercado tiram ele do negócio, né? Então, o produtor sabe que tem que fazer certo. Então, ninguém vai ficar metendo fogo nas próprias coisas, não é? Com certeza. Rodrigo, infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua companhia, sua parceria aqui no Canal Rural. Obrigado. Tá aí, gente, uma entrevista super especial para você, Rodrigo Justo. Se você tiver dúvida, acessa a CNA é o nosso canal, está lá na nossa defesa, para realmente você ter orientações, tá? Para que você realmente não possa ser multado, penalizado injustamente. O que a gente quer é realmente justiça. Quem deve tem que pagar, agora quem não deve tem que ser, realmente não pode ser injustiçado. Obrigado pela sua companhia, até o próximo programa.
direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso.